A gente voltou com a entrevista, né, Tayana? Exatamente. Doutor Paulo, você nos ouve agora? Sim, eu ouço. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a questão da devolução do auxílio emergencial prevista em lei, né? Quem está sujeito a essa medida? Bom, a devolução em si está sujeita a essa medida todo mundo que receber o auxílio emergencial ao longo de 2020, mas que ao final do ano calendário, no caso de 2020, aufira rendimentos que, somados ao auxílio emergencial, atinjam o limite a partir do qual você deixa de ser isento a título de imposto de renda. E nesse sentido, para quem está ouvindo a gente, às vezes não lembra esse valor, qual que é esse valor, doutor, para que as pessoas fiquem ligados, né, com relação a isso? Algo em torno de R$28 mil, eu vou já te dizer o valor exato aqui. Vou auxiliar, então, aqui o senhor. R$ 28.559,70, né? Então, a pessoa precisa ter essa consciência. A gente está falando, nesse momento, então, de consciência, né, doutor? Assim, a pessoa precisa ter essa consciência de que esta é a regra posta. Embora, na minha opinião, essa seja uma regra de validade extremamente duvidosa. Mas é a regra que nós temos hoje. Agora, quando o senhor fala em questão duvidosa, por quê? Bom, porque a lei diz que esses valores recebidos a título de auxílio emergencial, eles devem ser incluídos no imposto devido pela pessoa que se tornar contribuinte. Então, assim, imagina que uma pessoa X recebe R$600 vezes 2, ou recebe R$1.800 a título de auxílio emergencial. Essa pessoa, ao se tornar contribuinte do imposto de renda, ao sair da faixa de isenção, esse dos cerca de R$28 mil, essa pessoa vai calcular, o programa, na verdade, da Receita Federal vai calcular o imposto devido por ela por conta de ter recebido, vamos pensar aqui num exemplo singelo, se o limite é de R$28 mil e poucos, vamos supor que a pessoa tenha rendimentos que somem aí R$29 mil. Essa pessoa com esses rendimentos de R$29 mil, ela vai calcular, o programa, na verdade, vai calcular o imposto devido por ela. Esse imposto devido por essa pessoa que tiver rendimentos totais de cerca de R$29 mil é um imposto que dificilmente vai passar de R$50 pelos rendimentos do ano de R$29 mil. Já me soa intuitivamente estranho que uma pessoa que tenha um imposto devido calculado conforme as regras do imposto de renda, de menos de R$50, tenha que devolver R$1.800 que ela recebeu de auxílio emergencial. Tem alguma coisa estranha aí, que uma pessoa que me parece já ter algo de errado, que o fato de alguém que deve menos de R$50 de imposto de renda por conta do auxílio emergencial passar a dever R$1.850 a título de imposto de renda. Porque a lei diz isso, que você acrescenta ao imposto devido a integralidade do auxílio emergencial recebido. Então, perceba, não é que eu vou pegar a alíquota do imposto de renda e aplicar sobre o auxílio emergencial. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um imposto de renda da ordem de 15%, não é que eu vou aplicar 15% sobre os R$1.800 que a pessoa recebeu aqui de auxílio emergencial. O imposto dela não é 15% dos R$1.800, são os R$1.800 como um todo. E aí eu tenho um problema de direito tributário, efetivamente. Por quê? Porque eu tenho um imposto de renda devido que foge a absolutamente todas as regras atinentes a qual é o fato gerador do imposto de renda, qual que é a sua base de cálculo, aplicação de alíquota. Então, me parece que o mecanismo a rigor é como se... a rigor isso é uma doação, a rigor isso é transferência de renda, mas me parece que o que a lei fez foi transformar a devolução desta, entre aspas, doação em imposto de renda. E com isso ela submete a devolução dessa doação a regras tributárias,
que, na minha opinião, não poderiam ser aplicáveis ao caso, simplesmente porque isso não é imposto devido. Imposto devido, em geral, imposto de renda devido é resultado da aplicação de uma alíquota a uma base de cálculo. Eu não estou aplicando alíquota nenhuma aos R$ 1.800, eu simplesmente estou dizendo que os R$ 1.800 são imposto devido. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, me parece, de certo modo, quase que um pouco um desestímulo à pessoa oferir renda em 2020. Eu tenho um efeito aí de desestímulo que me parece muito negativo, que num momento como esse, tudo que se deseja para a população é que as pessoas se recuperem do momento de aguda crise econômica que as famílias vivem, que as pessoas vivem. E aí o desestímulo que eu tenho se você recebe um auxílio emergencial, você tome muito cuidado ao se recuperar, porque na verdade vai ser ruim para você, a depender do nível de rendimento que você consiga oferir para se recuperar dessa profunda crise econômica, você na verdade vai ter um impacto financeiro muito maior do que você pode imaginar, que é o próprio imposto de renda, porque, repito, o imposto de renda ele incide com tabela progressiva, que começa a incidir a partir desses 28 mil e poucos reais, e ele vai se aplicar uma alíquota de 7,5% até 27,5%. No caso, esses R$ 1.800 eles estão sendo devolvidos em 100%. Então é quase como se eu estivesse falando de um imposto de 100%, pelo menos sobre essa parcela. Eu sei que não é isso. A rigor, eu estou mandando a pessoa devolver o que ela recebeu como doação. Então, a rigor, isso não é imposto de renda. Mas, repito, a lei trata como se imposto de renda fosse, tanto que ela manda adicionar o imposto devido. Então eu tenho, na minha opinião, um enorme desestímulo à recuperação da renda das famílias, ou seja, para muitas pessoas vale muito mais a pena parar os seus rendimentos em R$ 28 mil, isso talvez até estimule sonegação, parar os seus rendimentos em R$ 28 mil, porque a partir do momento em que ela receber 28 mil e mais um pouco mil, ela passa a ter um impacto muito maior do que pagar 7,5, 15, 22,5 ou 27,5 de imposto de renda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto em geral, se isenta a pessoa que tem uma renda menor, ou seja, abaixo desses 28 mil e poucos reais, não é só por uma questão de justiça fiscal, é por uma questão de custo de conformidade. Apurar imposto de renda é difícil, é bastante difícil. A grande maioria das pessoas precisa de auxílio para isso. Então, se eu tenho uma camada da população que, em geral, tem uma renda muito baixa e que, em geral, tem um menor nível de escolaridade, tem menor acesso ao próprio computador, à internet e coisas do tipo, o que eu estou fazendo, e isso me parece um lado muito perverso dessa medida, é que, a partir do momento, ou seja, quem é que recebe auxílio emergencial? Os mais frágeis, aqueles que estão em situação social e econômica mais frágil. Então, eu posso imaginar que a grande maioria dessas pessoas tem menor nível de escolaridade, tem menor acesso à internet, tem menor acesso a computadores e coisas que o valham. E a partir do momento em que eu pego pessoas que tipicamente são isentas de imposto de renda, tipicamente têm menor acesso à internet, menor acesso a computadores, menor nível de escolaridade, menor acesso a pagar um contador, eventualmente, eu vou pegar essas pessoas e, por causa do auxílio emergencial, que é exatamente para quem tem menores condições, eu transformo-as em contribuintes do imposto de renda. Eu vou fazer com que pessoas da menor faixa de renda do Brasil, em geral do menor nível de escolaridade, passem a ter que ter computador, acesso à internet, baixar programa de declaração de ajuste anual do imposto de renda, preencher a declaração de ajuste anual do imposto de renda, para depois pagar imposto de renda. Me parece algo sem nenhuma razoabilidade. E uma das justificativas, né, para a devolução é que isso iria compensar as fraudes do auxílio emergencial. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Essa justificativa, na minha opinião, é absolutamente improcedente. Por quê? Porque, por conta de... Eu sei que a gente recebeu muitas notícias aí na mídia de muitas fraudes em relação a isso. Só que aí eu vou punir o não fraudador por conta do fraudador? Me parece um absurdo. É o mesmo dilema com o qual muitos contribuintes lidam no Brasil em matéria tributária. Eles sofrem muitas medidas, muitas restrições por causa da sonegação. Só que aí a medida restritiva e a punição, as dificuldades, as agruras do sistema vêm em cima exatamente dos que não sonegam. Então, por conta dos que sonegam, eu tenho uma postura muito mais dura e inflexível com o contribuinte que não sonega. É a mesma coisa. Se eu estou fazendo essas pessoas devolverem, não é porque eles foram um dos fraudadores.
Ou seja, para compensar a fraude dos outros, eu torno o contribuinte do imposto de renda quem não tem a menor condição de ser contribuinte do imposto de renda. Então, essa justificativa, assim, ela me parece absolutamente insustentável. Então, doutor Paulo, dentro desse seu questionamento, qual que seria a melhor maneira? Por um lado, de combater, né, e compensar as fraudes, né? Combater a fraude de um lado e compensar nessa questão que o senhor está falando de tributação. Perdão, cortou um pouco o áudio. Dentro disso que o senhor está falando para a gente, né, essa questão de que aquelas pessoas que receberam o auxílio porque necessitam, depois ter que devolver, né, qual que seria, então, uma maneira mais eficaz, de um lado, de combater essas questões de fraude e, do outro, né, de compensar essa questão de devolução de auxílio emergencial? Olha, na minha opinião, simplesmente não tem que devolver. Não tem que devolver. No exato momento em que a pessoa recebeu esses valores, ela precisava disso. Isso tinha caráter alimentar. O Poder Judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, eles têm uma jurisprudência bastante sedimentada no sentido de que, para servidores públicos, por exemplo, o recebimento de valores indevidos, quando tem caráter alimentar, não estão sujeitos à devolução. Então, imagine que eu sou um servidor público que recebo valores indevidamente acrescentados ao meu salário, aos meus vencimentos, por 5, 10 anos, e um dia descobrem, claro, não teve uma fé da minha parte, mas um dia descobrem que era indevido. Em geral, eu não sou especialista em direito administrativo, mas até onde eu me lembro, essas pessoas não precisam devolver esses valores, porque se presumem que elas literalmente comeram com esses valores, ou seja, esses valores têm caráter alimentar, esses valores foram comidos pela pessoa. Então, não faz o menor sentido que nesse momento a pessoa que precisa receber um auxílio emergencial de R$600 para viver, ela está numa situação de extrema necessidade. Eu acho que a gente pode razoavelmente presumir que esses valores foram literalmente comidos, que eles foram utilizados para as necessidades mais básicas do ser humano. Então, pelo simples fato de que ela depois começa um processo de recuperação econômica daquela família, ela precisa devolver aquilo que ela usou para comer, já me parece absurdo. Simplesmente não deveria haver essa devolução. Agora, o que precisa haver, sim, é uma busca, uma investigação e uma repressão muito severa às fraudes. Mas uma coisa não tem absolutamente não tem absoluta relação com a outra. A devolver o auxílio de quem precisa, obrigar quem precisou efetivamente daquilo a devolver por conta de gente que recebeu sem precisar, são coisas absolutamente desconectadas. O que me parece, sim, é que é necessário investigar, reprimir severamente quem recebe o auxílio sem precisar. Agora, quem recebe no momento em que precisa e 10 meses depois começa a se recuperar financeiramente, por conta disso ter que devolver, me parece o cúmulo do absurdo. Esse é o doutor Paulo Vieira da Rocha, advogado tributarista, falando para a gente sobre essa questão da devolução, né, do auxílio emergencial. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp hoje. Imagina, foi um prazer falar com vocês, é sempre uma honra e eu estou à disposição. Perfeito, um tema